Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos juntos e estudarmos mais uma das lições que o plano espiritual quer nos passar essa noite. Em particular, hoje nós vamos ver o capítulo 51 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico. E esse capítulo, ele diz respeito a uma epístola de Paulo, na qual ele se dirige aos hebreus, dizendo que eles tinham que deixar de ser meninos espirituais, parar de tomar o leite e procurar ter atitudes de adulto, porque eles estavam precisando de elementos mais sólidos do que o leite. O que Paulo quis dizer com isso? Essa carta foi escrita em 64 depois de Cristo. Infelizmente, se a gente for aplicá-la aos dias de hoje, nós vamos ver que ela ainda é válida, essa advertência ainda é válida. Ele usa uma metáfora para dizer que os meninos precisam de leite e os adultos precisam de alimento sólido. Por que ele fala isso? Ele fala isso no contexto da época, porque os hebreus, principalmente os judeus ortodoxos, eles estavam muito mais preocupados com os rituais, com a aparência, do que com a essência da doutrina que eles pregavam, com a preocupação com o próximo, com o outro. E Paulo faz essa advertência dizendo que eles tinham que parar de ser meninos, tinham que parar de ser meninos espirituais e se tornarem adultos espirituais. E quais os erros que os meninos espirituais cometem e que nós muitas vezes ainda cometemos? Os meninos espirituais são aqueles que, ao lerem as Escrituras ou ao lerem os ensinamentos de Jesus, eles querem adaptá-los à sua vivência, aquilo que é conveniente para ele. Isso é não amadurecer. Isso é continuar a ser um menino espiritual. Ele diz também que nós continuamos sendo meninos espirituais quando a gente tem uma compreensão errada dos dons espirituais que nós recebemos. Nós sabemos todos que somos espíritos encarnados e que estamos em constante comunicação com o plano espiritual. Essa comunicação, para algumas pessoas, ela é mais ostensiva. Ela se faz através de psicografias, através de mediunidades, de recados falados pelos espíritos, né? E essas pessoas têm que ter a responsabilidade da sintonia dos espíritos com quem elas estão convivendo, para que esta mensagem recebida seja uma mensagem verdadeira, seja uma mensagem de bons espíritos, seja uma mensagem edificante. Assim como aqueles que têm o dom da palavra, aqueles que transmitem ou querem transmitir os ensinamentos do Evangelho de Jesus, eles precisam estudar e compreender essas lições, porque aquilo que se fala é de uma responsabilidade imensa. Você pode deturpar um ensinamento, você pode fazer com que a pessoa siga um outro caminho que não é o certo através daquilo que você falou. Outra coisa que a gente tem que parar para pensar, para deixarmos de ser meninos espirituais, é acharmos que nós estamos nesta vida por outro motivo que não seja para refazer os nossos erros
e as nossas falhas. Este é o motivo da nossa reencarnação, o reaprendizado. Eu sempre brinco com os alunos que nessa altura da nossa evolução não se aceita mais o complexo Gabriela, que é eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriela. Isso para nós não pode mais existir. Nós temos que operar a nossa transformação, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, nós temos que sair da meninice espiritual e podemos ter um alimento mais sólido, porque somos adultos espirituais. Nós temos que procurar dar menos ênfase à aparência. Nós estamos perdendo a nossa essência por causa disso. Nós vivemos num mundo onde o ter é o mais importante, onde a materialidade é o que conta. Onde está a nossa essência? Onde está a essência divina que nós trazemos em nós e que nós devemos desenvolver? Somos filhos de Deus. Estamos aqui para um aprendizado. E esse aprendizado tem que evoluir. Não podemos continuar sendo eternos meninos. Uma outra ênfase que a gente deve dar é a gente sair da teoria e ir para a prática. A gente fala muito na nossa doutrina que é preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso apreender. Muitas vezes a gente precisa reler várias vezes o mesmo texto para podermos ter a compreensão deles. Mas nada vale sabermos todos os textos de cor, citarmos todos os autores, capítulos, versículos, se nós não trazemos esse aprendizado para a prática. Se ao sairmos de nossos lares, se ao sairmos do nosso trabalho, se ao sair do convívio social, nós não praticamos nada daquilo que a gente lê. A gente não vê o próximo como a nós mesmos. A gente não respeita o próximo como gostaríamos de sermos respeitados. Então, isto é praticar os ensinamentos. Isto é ter uma leitura certa dos ensinamentos. Isso é procurar estar em sintonia certa com o plano espiritual. Nós já temos esta condição. Nós não somos mais meninos. Nosso tempo é o de agora. Nós não podemos mais ficar patinando nessa indecisão, nesta infância e neste acolhimento que a gente sempre quer ter, mas não fazer a nossa parte. Nós precisamos nos transformar, nós precisamos amadurecer, nós precisamos praticar e nós precisamos ver ao outro como gostaríamos de ser vistos. Eu tinha preparado para vocês uma história para contar, como sempre faço, depois que a gente conversa sobre um dos ensinamentos, dos livros, do Evangelho, enfim. Mas eu acho que a maior história que a gente pode discutir aqui agora, essa história que nós estamos vivendo, essa pandemia. O que existe atrás disso? Não é uma modificação que temos que ter? Não é uma transformação que precisamos fazer? Não é sair do nosso egoísmo e olhar o outro e as suas necessidades? Não é achar que o outro tem a mesma importância, as mesmas necessidades do que a gente? Isto é sair da infância espiritual e caminhar para a maturidade espiritual. É isso que nós devemos fazer, é esta lição que nós devemos tirar
de tudo isso que estamos vivendo. Boa noite.